Quando nós falamos em força de atrito, nós estamos nos referindo a uma força de contato, uma força que existe entre os corpos que dificulta o deslocamento. Matematicamente falando, a força de atrito é igual ao coeficiente de atrito, que vai indicar a rugosidade de uma superfície, vezes a normal. A normal nada mais é do que o cálculo massa vezes gravidade numa superfície plana e horizontal. A gente calcula da mesma maneira do peso. E hoje nós iremos fazer a complementação das questões que eu fiquei em débito contigo na aula passada. Começando pela questão de número 4, que diz assim: sobre o plano horizontal da figura, apoiam-se os blocos A e B, interligados por um fio inextensível. Lembrando a você que as forças aplicadas em cabos, cordas ou fios têm um nome: tração. O coeficiente de atrito estático entre os blocos vale 0,6. O coeficiente de atrito estático é 0,6. Enquanto que o coeficiente de atrito cinético é 0,5. Vamos relembrar contigo. Qual a diferença entre coeficiente de atrito estático e cinético? O coeficiente de atrito estático é aquele que ainda existe antes do deslocamento do corpo, que você tem que superar a força de atrito estática para poder deslocar o corpo. Depois que você desloca um corpo, que você supera o atrito estático, continua existindo atrito entre a superfície e o objeto que está em deslocamento. Porém, o coeficiente de atrito é menor. O atrito estático sempre é maior do que o atrito cinético. Aí ele diz aqui para nós: sabendo que a força F é horizontal e que sua intensidade vale 50 newtons, calcule, letra A, o modo da aceleração. Para eu fazer o cálculo da aceleração, eu preciso começar utilizando a segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Essa expressão, sem dúvida, é a mais importante de toda a fundamentação do exercício, que é a aplicação de força. Sempre a segunda lei de Newton está presente. Você está deslocando os corpos para a direita. Como existe atrito, o que é que acontece? O atrito é no sentido oposto. Então, como é que vai ficar a nossa resultante? Força F menos força de atrito é igual. O conjunto tem dois corpos, então é a soma das massas de A mais B. Força 50 menos. Como é que se calcula força de atrito? A fórmula é sempre a mesma. U vezes N. Força de atrito é U vezes N. U vezes N igual a massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Queria alertá-los o seguinte: quando o sistema avaliado está representado numa superfície plana e horizontal, a normal é igual ao peso. Ó. E como é que a gente calcula isso, Vanks? Massa vezes gravidade. Pronto, só isso. Então, como é que vai ficar aqui a nossa questão? 50 menos. Qual é o coeficiente de atrito? O coeficiente de atrito que eu vou ter que superar na questão de número 4 é o coeficiente de atrito estático, 0,6. Quanto que é a normal? Bom, para eu poder calcular a normal, eu precisaria calcular a soma de quem? Das duas massas. Raciocine aqui comigo. Eu vou fazer a normal aqui do lado, depois eu levo para lá. Você tem uma massa de 2 kg e uma de 3. Seria quanto? 5 kg vezes 10. Então, a normal sua vai ser de quanto? 50 newtons. Tudo isso igual a soma das massas, que é 2 mais 3, vezes a aceleração. 50 menos 0,6 vezes 50, amigos, é a mesma coisa de 6 vezes 5. 30. Igual a 5A. 50 menos 30 é 20. Esse 5 que está junto da aceleração deverá passar dividindo. Então, a minha resposta será 20 dividido por 5. A minha aceleração, 4 metros por segundo ao quadrado. Já para eu calcular a tração, eu devo isolar um corpo. Como assim? Se você isolar o corpo A, você faz força menos tração. Se você isolar o corpo B, você faz tração menos força de atrito. Porque você sempre vai considerar o deslocamento para o lado direito, conforme está apresentado aqui. Ó. Vamos pegar aqui o corpo B. Ó. Você tem tração aqui, você tem um atrito no sentido oposto. Observe como vai ficar a segunda lei de Newton. Resultante igual a massa vezes aceleração. Quem é a nossa resultante? O corpo está se deslocando para a direita. Então, é tração menos atrito. Tração menos força de atrito. Igual a massa, observe que na letra B, eu vou usar somente a massa de um dos corpos, que é a massa de B.
vezes aceleração. Separar aqui para não ter problema, para que você possa visualizar sem dificuldade. A tração menos força de atrito se calcula como? U vezes N, igual a massa de B vezes aceleração. Tração menos. Agora, nós iremos utilizar neste exercício qual o coeficiente de atrito? Quanto equivale o coeficiente de atrito aqui? 0,6. Você está calculando a tração, não é? Então, como é que vai ficar aqui? 0,6. E a normal, quanto é que vai ser, Vanks? Para você calcular a normal, eu vou fazer ela aqui do lado. Normal não é massa vezes gravidade? Quanto é a massa do B? 3. Então, a normal vai ser 3 vezes 10. Normal vai ser 30 newtons. 0,6 vezes 30 igual a 3 vezes a aceleração que você acabou de achar. Quanto que é a aceleração que você acabou de achar? 4. Vai ficar tração menos 6 vezes 3, que dá 18, igual a 3 vezes 4, 12. A nossa tração vai ser 12 somado com 18, porque eu vou passar esse 18 para o segundo membro, trocando o seu sinal. A minha resposta final vai ser quanto? 30 newtons. Portanto, a nossa letra A, 4 metros segundo ao quadrado, é a nossa aceleração. A nossa letra B, a tração vale 30 newtons. A questão número 5, olha aquela ilustração. Você tem um trator que está puxando ali um corpo, né, um cilindro. Aí ele diz assim, na situação esquematizada na figura, um trator arrasta um cilindro metálico de 4 vezes 10 a terceira newton de peso. 4 vezes 10 a terceira newton de peso. Sobre uma superfície plana e horizontal. A velocidade vetorial do trator é constante e a força de tração exercida sobre o cilindro, tração está aqui, moçada, ó. Vale 2 vezes 10 a terceira. A pergunta é, quanto vale o coeficiente de atrito cinético? Bom, por onde eu devo começar? Por onde eu devo buscar a resolução desse exercício? Pela segunda lei de Newton. Você vai começar isso aqui pela segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Vamos pensar juntos. Quando você tem o corpo que está sendo deslocado para a direita, aqui para trás tem o quê? Tem a força de atrito. Então pensa sem dificuldade. A sua resultante vai ser a força F menos o atrito. Força F menos a força de atrito. Igual a quem, Vanks? A massa vezes a aceleração. Então vamos lá. Quanto que vai ser a força? Quanto que é a força? A força F, 2, cadê a força F? 2 vezes 10 a terceira. 2 vezes 10 a terceira. Menos força de atrito, U vezes N, igual a massa vezes aceleração. Ele diz aqui que a velocidade vetorial do trator é constante. Me diga uma coisa, quando a velocidade é constante, o que é que está acontecendo? Quando um corpo tem velocidade constante, significa que a sua aceleração vale quanto? Significa que a sua aceleração vale 0. Porque a aceleração é mudança de velocidade. Se você não está mudando velocidade, quanto é a sua aceleração? É 0. Então vamos lá. 2 vezes 10 a terceira menos. Quanto é o coeficiente de atrito? É o que eu estou procurando, Vanks. Vezes. Quanto que é a normal? A normal é igual ao peso. Quanto que é o peso aqui? 4 vezes 10 a terceira. Igual. Quanto é a massa? Não precisa fazer essa conta, sabe por quê? Isso aqui não é 0? Quanto é que um produto de um número por 0? Dá 0. Não precisa se preocupar com a massa. Então você vai fazer aqui, ó, 2 vezes 10 a terceira é 2.000. Menos 4 vezes 10 a terceira é 4.000. O que você vai fazer aqui? Joga um número para um lado e letras para o outro. 2.000 igual a 4.000 vezes o coeficiente de atrito. Esse 4.000 deverá passar dividindo. 2.000 dividido por 4.000. Ó.
Eu vou colocá-lo aqui um pouquinho acima, porque não estou conseguindo escrever. 2.000 dividido por 4.000 igual ao coeficiente de atrito. Eu vou cancelar esses 3 zeros. Quanto é que é 2 dividido por 4? Meio. Ou simplesmente 0,5. Qual é a unidade do coeficiente de atrito? O coeficiente de atrito ele é adimensional. Significa dizer que você não precisa se preocupar com unidade. Bom, lá na questão de número 6, diz assim: um bloco de massa 20 kg é arrastado por uma força F horizontal e constante, cuja intensidade é de 160 newtons. Anota, Mariazinha. Sabe-se que a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, você já percebeu que eu fiz o uso dessa informação agora há pouco. Velocidade constante, minha aceleração vale 0. Considere gravidade 10 metros segundo ao quadrado. Gravidade 10 metros segundo ao quadrado. Aí ele diz assim, a massa do bloco é de 20 kg, né? Aqui, ó. Deixa eu anotar isso aqui também. Qual a pergunta? Calcula o coeficiente de atrito. Bom, qual é a nossa grande saída? Segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa e aceleração. Sempre Newton nos permite a resolução através da segunda lei. Então vamos lá. Você está puxando esse corpo. Vamos lá no desenho. Se esse corpo está indo para a direita, o atrito é para onde? Para a esquerda. Como é que vai ficar a segunda lei de Newton aplicada aqui? Força menos força de atrito igual a massa vezes aceleração. Quanto é a força? 160 menos U vezes N igual a massa vezes aceleração. Moçada, se a massa é 20, quanto vai ser a normal? 20 vezes 10, não é? Porque não é massa vezes gravidade? Então a sua normal vale 200. Atente para esse detalhe. Normal igual a peso, que se calcula massa vezes gravidade. Então vai ficar 160 menos coeficiente de atrito, que é o que você busca, vezes quanto? 200 watts. Igual, quanto é a massa? 20. Quanto é a aceleração? 0. Ah, entendi. Você não tem escrito aceleração 0, mas o texto fala de velocidade constante. No momento que ele diz que a velocidade é constante, significa o quê, amigos? Que a aceleração é nula. É 0. Então vai ficar 160 menos 200 vezes U igual a 0. 160 igual a 200 vezes U. 160 dividido por 200 igual a U. Cancelo o 0 com 0. 16 dividido por 2 dá 8. Por 20 dá 0,8. Respondida a questão de número 6 para você. Na sequência, a questão de número 7 traz uma figura onde tem um plano horizontal e um plano vertical. O corpo A está na vertical, o B está na horizontal. Ele diz assim: a figura a seguir mostra 2 blocos em repouso. O coeficiente de atrito estático entre o bloco B de massa 30. Ó, massa do B, 30. Coeficiente de atrito, 0,6. Considere que a polia e o fio são ideais. Qual o maior valor da massa do bloco A para que o sistema permaneça em repouso? Massa de A, para que isso aqui permaneça em repouso. Significa dizer que eles não irão se deslocar. Vamos pensar, qual é a força que está sendo, que atua aqui para baixo? Peso de A. Aqui, no sentido oposto, força de atrito. Pronto. O que é que eu vou usar? Segunda lei de Newton. Irei utilizar a segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Façamos aqui a observação que se faz necessária. Se você quer que ele permaneça em repouso, então as forças são iguais. O peso de A vai ser igual a quem? A força de atrito. Porque ninguém puxa ninguém aqui. Como é que a gente calcula peso? Massa de A vezes gravidade. Como é que a gente calcula a força de atrito? U vezes N.
Quanto é a massa de A? Não sei. Gravidade, 10. Quanto é o coeficiente de atrito? 0,6. Quanto que é a normal? Normal é massa vezes gravidade. Qual é o corpo que você está considerando aqui? Aqui é do corpo B. Então vai ficar, quanto é a massa do B? 30 vezes 10. Vai dar quanto isso aqui? 300 newtons. Massa de A vezes 10 é igual. 0,6 vezes 300 é a mesma coisa de 6 vezes 30, tá, Mariazinha? Massa de A vezes 10 igual a 180. Massa de A igual a 180 dividido por 10. Cancele o zero. Quanto será a massa de A? Massa de A corresponde a 18 kg nesse sistema que está em repouso. Beleza? Tem mais alguma pergunta? Não. Apenas essa pergunta que foi feita aqui para nós. Vamos para a próxima questão. A questão de número 8 traz um sistema com 3 corpos, sendo que um corpo está em contato com a superfície, que é aquele corpo verde, de massa 2 kg, e você tem 2 corpos na vertical que não têm contato com a superfície, cujas massas são respectivamente 2 e 5 kg. Aí ele diz, na montagem a seguir, qual o mínimo coeficiente de atrito, que é o U, entre o bloco de 2 kg e o plano, para que o sistema permaneça em equilíbrio. Bom, para permanecer em equilíbrio, significa que a sua resultante é igual a quanto? 0. Vamos pensar juntos aqui? Eu vou ter que trabalhar aqui de tal maneira que eu entenda quais são as forças que estão atuando aqui. Ó. Que força que está atuando aqui? Peso. E aqui? Peso. Como é que se calcula peso? Massa vezes gravidade. Isso aqui não é 2? Então o peso aqui vai ser quanto? 20. Massa 5, quanto é o peso aqui? 50. Bom, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos trabalhar aqui com a força de atrito. Por quê? Porque eu preciso dela para poder trabalhar, para descobrir quanto que vale esse tal coeficiente de atrito aqui, né? Eu vou poder isolar os corpos, porque se eu isolar os corpos também facilita o nosso entendimento. Quando a gente está em repouso, presta atenção, se ele está dizendo que está em equilíbrio, a resultante é 0, se aqui é 20, quanto é que vai ser a tração aqui em cima? 20. Se aqui o peso é 50, quanto é que vai ser aqui a tração? 50. Então você tem 20 para a esquerda aqui, ó. E tem 50 para a direita. É assim que você tem, ó. Beleza? Bom, o que é que você vai fazer aqui? A sugestão que eu lhe dou é que você isole. Porque se eles estão em equilíbrio, dá para você fazer essa situação aqui isolando um corpo, ó. Qual corpo que você vai escolher, Vanx? Eu vou escolher o corpo que está lá na horizontal. Esse bem aqui, ó. De massa, 2 kg, porque eu sei que para cá tem uma força de quanto? De 50. E para a sua esquerda tem uma força de quanto? De 20. Força resultante, vai lá na segunda lei de Newton. É massa vezes aceleração. Vamos pensar juntos. Essa força resultante aqui tem que dar quanto? Ela tem que dar 0. Vamos pensar aqui. Qual seria, para o sistema permanecer em equilíbrio, o valor desse atrito? São sentidos opostos? Como é que você vai fazer aqui se os dois são em sentidos opostos? Eu vou fazer 50 menos 20 igual a quem? A força de atrito. 50 menos 20 igual a força de atrito. 30 igual a U vezes N. 30 igual a U vezes. Raciocine comigo. Normal é massa vezes gravidade. A massa daquele corpo lá é 2. É de 2 kg. Então, vai dar quanto a normal aqui? 20. 30 dividido por 20 vai ser o coeficiente de atrito. Cancelei, cancelei. Quanto é que dá 3 dividido por 2? 1,5. Qual a minha resposta? Letra E, na questão de número 8. Muito bonita essa questão. Na questão de número 9, também chama-nos a atenção que aqui tem um corpo na superfície horizontal, né? Só que a força aplicada ela é inclinada. Van, você não entende a situação. Quer ver um exemplo? Carrinho de supermercado. Aquela bolsa que você utiliza para trazer suas coisas para a escola, que tem rodinhas e você puxa
pelo suporte. A mala com rodinhas e suporte que você utiliza para viajar na hora de embarcar no ônibus ou no avião. Tudo isso aqui representa essa força inclinada que eu tenho ali. Quando acontece esse tipo de situação, quando a gente tem uma força inclinada, é necessário que você faça a sua decomposição. E como é que a gente faz essa decomposição? Se você jogar para vertical, você multiplica pelo seno. Se você jogar na horizontal, você multiplica pelo cosseno. Eu preciso lembrar para você bem aqui, ó. Lembre-se. O que você vai lembrar, Vanks? Como é que a gente faz a decomposição? Fx é igual a quem? Que é o da vertical. Força vezes, da horizontal. Cosseno. De quanto? De 60 graus. Eu vou colocar só a formulazinha. No y seria quem? Força vezes seno. É assim que a gente faz a decomposição desta força F. No caso aqui, ele deu seno, deu cosseno, deu gravidade. Como é que a gente vai fazer? Tudo, meus amigos, a gente faz em função da segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. É tudo aqui, ó. Vamos pensar aqui. Esse corpo está deslocando para a direita e ele disse que está com velocidade constante. Ô, Vanks, essa informação aqui, eu vou dizer o quê? Que a minha aceleração vale zero. Exatamente isso. Então, para que você possa fazer a questão de número 9, você vai primeiro raciocinar de que maneira? Na horizontal, qual é a força que vai para cá? Fx. Qual é a força contrária? A força de atrito. Para que aconteça resultante nula, resultante igual a zero, como você tem ali, por que vai dar zero, Vanks? Porque quando você fizer resultante igual a massa vezes aceleração, esse moço aqui não é zero? Então fica R igual a zero. Deduza, presta atenção, raciocine comigo. Então como é que você deve proceder? Como você está com deslocamento para a direita, já fez a decomposição da força na horizontal, você vai fazer o Fx igual a quem? Ao atrito. Ó, para serem iguais, Fx igual a FAT, ou seja, a força X igual a força de atrito. Como é que a gente faz a força X? F vezes o cosseno do ângulo. Quanto é o cosseno lá? 60. Como é que a gente faz a força de atrito? U, que é o coeficiente de atrito, vezes N. Vamos substituir? Quanto é a força F aqui no exercício? Antes a força F vale 200. Quanto é o cosseno de 60? 0,5. Quanto é o coeficiente de atrito? Ele deu o coeficiente de atrito para nós? Cadê? Bloco da figura, tal. Não, ele não deu o coeficiente de atrito, não. Ele só, não, ficou mais fácil ainda, amigos. Ó, desculpe, não vou nem usar isso. Porque ele está perguntando quanto é a força de atrito. Me perdoe, eu ia fazer uma conta desnecessária. A pergunta é quanto vale a força de atrito. Olha só. Força 200, cosseno de 60 é meio, igual a força de atrito. 200 vezes meio, 100. A minha força de atrito vale 100 newtons. A grande sacada desse exercício é você ter percebido que a velocidade é constante. A resposta à questão número 9 seria para nós a letra A. E para eu fechar essa bateria de exercícios de nossa apostila, eu trago para você aqui a questão de número 10, e ele diz assim, ó, 2 copos A e B de massas 3 e 6 estão ligados por um fio ideal que passa por uma polia sem atrito, conforme a figura. Entre o corpo A e o apoio, há atrito cujo coeficiente é 0,5. Opa, informação importante. Coeficiente é 0,5. Aí ele pergunta quanto vale a aceleração, quanto vale a tração. Aceleração e a tração, lembre que tração é o quê? Força aplicada em cabos, cordas ou fios. Quem é que joga esse corpo aqui para baixo? O peso de B. Quem é que está contrário a ele? A força de atrito. Então, eu vou aplicar sempre a mesma coisa, segunda lei de Newton, que diz que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Quem vai ser a nossa força resultante aqui? Peso de B menos quem? A força de atrito. Igual. A massa é a massa do conjunto, então seria a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Façamos as substituições. Quanto é a massa de B? Massa, o que é o peso de B? A massa do B vezes gravidade. Eu vou colocar aqui bem detalhado para você visualizar comigo. Quanto é a força de atrito? U vezes N. Igual a massa de A mais massa de B vezes aceleração.
Massa de B, 6. Gravidade, 10. Coeficiente de atrito, 0,5. Cuidado que aqui a normal é com relação a A. Quanto é a massa do A? 3, então a normal vai ser 3 vezes 10, que dá quanto? 30. Igual a soma das massas, 3 mais 6, vezes a aceleração. Continuando o cálculo, 6 vezes 10 dá 60. Menos, multiplicar por meio é dividir por 2. Metade de 30 é 15. Igual 3 mais 6, 9A. 45 igual a 9 vezes A. 45 dividido por 9 vai ser a minha aceleração. Quanto? 5 metros por segundo ao quadrado. Com isso aqui já dava para responder, tá, amor? Porque a única que tem 5 é a letra A. Porém, eu não vou parar por aqui. Eu vou fazer a segunda parte, que seria o cálculo de quem? Cálculo da tração. A aceleração já fiz, mas eu vou fazer a tração também. Para você fazer a tração, a sugestão que eu lhe dou, sempre, eu nunca mudo, isole um corpo. Eu vou isolar o corpo A. Porque eu sei que o corpo, o deslocamento está sendo para a direita. Então eu faço assim, ó, presta atenção. Está aqui o nosso amiguinho A, está aqui a nossa tração, está aqui a força de atrito no sentido oposto. Quando você jogar a segunda lei de Newton, vai ficar tração menos força de atrito igual massa vezes aceleração. Só que agora eu faço a massa somente do corpo A. Tração menos força de atrito. Quanto foi que você achou para força de atrito? Você já fez o cálculo agora há pouco. Achei 15, Vanks. Quanto que é a massa de A? 3. Quanto que é a aceleração? 5. E aí vai ficar como? Tração menos 15 igual a 15. Jogue esse 15 para o segundo membro. A tração vai ser 15 mais 15. A minha resposta será 30 newtons. Não havia necessidade de fazer a tração, porque a única alternativa que tinha aceleração 5 era a letra A.